Eu nasci com o demônio dentro de mim. Eu não posso evitar o fato de que sou um assassino. Não mais do que um poeta pode evitar ter inspirações. Estas foram as palavras de confissão do Dr. Henry Howard Holmes, o primeiro serial killer americano. Gente, o que é isso? O tema do vídeo de hoje foi sugestão aqui nos comentários, então se tu tem algum tema, pode sugerir aqui também. Antes de começar com o vídeo, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, considerem se tornarem membros e me sigam também lá no Instagram, que é @luvegalu. Agora vamos ao vídeo. O Dr. Harold Howard Holmes é considerado o primeiro serial killer americano e o cara era medonho. Ele nasceu Herb Webster Muggett em 16 de maio de 1861 em Gilmont, New Hampshire. Filho de Levi Orton Muggett e Theodette Page Price. Seus pais eram descendentes diretos dos primeiros imigrantes europeus ali naquela região. E o pai dele era agente postal, acho que era como no correio, era um funcionário de correios, eu acredito. E era uma família respeitável. E ele morreu em 7 de maio de 1896, uma data muito próxima à do seu aniversário, e isso sempre me chama a atenção quando as datas de nascimento e falecimento são próximas. Era, segundo ele, um dos melhores alunos da classe e por isso sofria bullying dos colegas, claro que a palavra não deveria ser essa na época. E então seus colegas, quando descobriram que ele tinha medo do médico local, o obrigaram a invadir o consultório do médico e tocar num esqueleto humano que tinha lá. A intenção dos colegas era realmente assustá-lo. Mas, neste momento, Holmes desenvolveu um fascínio pela morte. Holmes era um homem que andava sempre na moda, e a sua personalidade agradável e brilhante fazia dele um homem muito agradável e atraente. Ele chegou até mesmo a ser casado com 3 mulheres diferentes ao mesmo tempo. Uma delas foi Clara Loring, a primeira esposa dele, que era filha de um próspero fazendeiro de New Hampshire, que ele usou a herança dela para pagar a sua faculdade de medicina, seus estudos de medicina. Em 1882, ele entrou para o departamento de medicina e cirurgia da Universidade de Michigan. Ele chegou a trabalhar no laboratório de anatomia. E em New Hampshire, ele foi aprendiz de um médico, que eu vou deixar o nome aqui na tela porque não consigo pronunciar, que era um defensor da dissecção humana. E então ele foi aprendendo técnicas que depois ele usaria. Na época de faculdade, ele costumava desfigurar corpos. Ele fazia isso com a intenção de mascarar o motivo morte para fazer-se passar por acidental e assim fraudar seguros de vida, se passando por parentes dessas pessoas. Sem falar também que ele mutilava esses corpos e escondia parte deles como uma brincadeira macabra na universidade. Então, durante esse período dele na universidade, ele deu um golpe no seguro que lhe rendeu muito dinheiro, dinheiro suficiente para ele largar tudo e ir viver em Nova York. E ele decide então abandonar a esposa, que jamais voltou a vê-lo novamente. Essa deu sorte, porque escapou com vida. Poucas tiveram essa sorte. Ao longo dos anos, o golpista se aperfeiçoou nas fraudes de seguros. Ele fazia apólice principalmente para mulheres que trabalhavam para ele e que em pouco tempo depois das apólices feitas desapareciam, morriam misteriosamente. Então foi assim a vida dele por alguns anos, após se formar em medicina, dando golpes, se aperfeiçoando nestes golpes, e as mulheres que morriam misteriosamente. Então, para se desassociar destes crimes,
ele muda a identidade e escolhe para si o nome Henry Howard Holmes, que é como ele ficou conhecido. E ele conseguiu realmente apagar o seu passado. Como Holmes construiu para si a carreira de um homem de negócios, poucos sabiam da sua experiência com anatomia, que ele tinha feito faculdade de medicina, e quando ele se tornou suspeito de um assassinato, ele alegou que ele não entendia nada disso, que ele só sabia fraudes de seguros. Ao chegar em Chicago em 1885, Holmes se interessa por Myrtle Belknap, eu não sei pronunciar, vou deixar o nome dela aqui, que era a herdeira de um rico comerciante da região. E o pai dela não caiu na lábia de Holmes. O pai dela viu, enxergou quem ele realmente era e desconfiava daquele cara ali, cheio de lábia, simpaticão. Ele via que alguma coisa tinha com ele. Mesmo assim, a filha se casou com Holmes. E embora essa união tenha resultado em uma filha, o casamento era bem estranho, porque Holmes deixou a esposa em uma cidade e foi morar em outra, bem afastada, raramente indo visitá-la, e quando isso acontecia, ele a tratava com indiferença e lhe dava pouca atenção. Outra que teve sorte em não morrer. E o casamento deles terminou em 1889. Holmes se instalou em Chicago e passou a trabalhar em uma farmácia. Pouco tempo depois, o dono da farmácia morre. Ele vai crescendo ali dentro do comércio, né, de vendedor a gerente, e então convence a viúva a lhe vender a farmácia. Mas ele, além de tudo, ainda era mal pagador, e a viúva, quando viu que não ia receber o pagamento pelo seu comércio, resolveu procurar um advogado para desfazer o negócio, mas infelizmente ela morreu misteriosamente antes de conseguir desfazer o negócio e é dada como a sua primeira vítima fatal. Mesmo depois de ter se tornado proprietário, Holmes continuou trabalhando ali na farmácia e ele instalou nela um balcão para vender joias e contratou Ned Connor, que era um relojoeiro e joalheiro, para trabalhar ali naquele setor, e ofereceu para a família que morassem nas peças aos fundos da farmácia, e a família era o Ned, a esposa Julia e a filhinha Pearl. A beleza de Julia se destacava, era uma mulher muito bela, e isso fez com que o Holmes a assediasse muito, assim, de forma muito ostensiva e direta, o que incomodou o esposo de Julia, que abandonou a esposa e a filhinha e foi embora. Essa parte não ficou muito clara, eu não entendi muito bem, porque se a esposa está sendo assediada, sei lá, dá um soco na cara do sem vergonha, ou pede demissão e vai embora com a família. Então o fato do Ned ter ido embora sozinho faz eu acreditar que talvez a Julia tenha se interessado pelo Holmes, até porque ele tinha essa personalidade cativante, que é uma característica de psicopatas. Então ele ofereceu moradia para a Julia e a filhinha dela, Pearl, que ele tratava como filha. Fico só imaginando o que é isso, já que a própria filha dele ele ignorou e abandonou. Mas é claro que as coisas não são feitas no amor com Holmes. Ele acolheu as duas, mas fez a pólice de seguros em nome de ambas, sendo ele o único beneficiário. Em 1883, a cidade de Chicago foi palco da espetacular Feira Internacional, que era uma exposição sobre Colombo, comemorando o aniversário do descobrimento das Américas por Cristóvão Colombo. E, sabendo desse evento que ocorreria, Holmes já decidiu então construir um hotel para hospedar os turistas que viriam para esta feira. Então ele compra um terreno em frente à farmácia e começa a construir o prédio que depois seria conhecido como o Castelo da Morte. A construção chamava atenção pelo tamanho, pela oponência, por ser feita de alvenaria e pedras, já que lá as construções são mais comuns em madeiras. E ele era o arquiteto e ele contratava e demitia constantemente as equipes de construção para que assim só ele conhecesse
a planta do prédio e como funcionavam seus cômodos. Apesar da farmácia ser um negócio muito rentável, a construção desse hotel consumiu muitos de seus recursos. Quando finalmente pronto, o prédio ocupava quase um quarteirão inteiro. No primeiro andar, no andar térreo, eram apenas lojas que ele poderia alugar para os comerciantes locais, e o terceiro andar eram apartamentos que ele alugaria para a população, turistas, que se tornariam suas vítimas. Nos artigos todos que eu li diziam, ele fez o hotel já com a intenção de aprisionar suas vítimas, mas é bem mais do que isso. Ele fez do prédio uma arma letal com a qual ele matava suas vítimas. O prédio em si era uma máquina de matar, cruelmente. O prédio tinha corredores que davam em lugar nenhum. Era um verdadeiro labirinto onde ele soltava suas vítimas para vê-las correrem e tentarem escapar sem sucesso. Os quartos, existiam vários quartos diferentes. Alguns tinham sob o assoalho tubulações de gás onde ele podia soltar naqueles quartos gases venenosos ou apenas gases que adormeceriam as pessoas e assim ele poderia movê-las de um cômodo a outro. Outros quartos tinham em suas paredes chapas de metais que ele, pelo lado de fora, claro, com maçaricos, aquecia, deixando lá dentro uma verdadeira fornalha. Sem falar outros quartos que eram acolchoados com tecidos para serem a provas de som, assim abafando os gritos de socorro das vítimas, e também onde ele poderia soar alarmes extremamente altos, acordando as vítimas, luzes muito intensas, impedindo dessas vítimas dormirem. Ele torturava essas pessoas por dias antes de finalmente matá-las. Os quartos tinham alçapões no assoalho, onde ele apenas jogava os corpos direto no porão, que era uma espécie de masmorra, de calabouço da morte. Nesse porão existia uma fornalha para cremar os corpos, uma banheira onde ele dissolvia corpos em ácido sulfúrico e até mesmo pequenas piscinas onde ele podia derreter estes corpos. Ali também ele tinha uma cama de secação, igual a da época dele de estudante de medicina, e ele costumava levar 2 vítimas simultaneamente para lá. Uma que ele colocava nessa cama e dissecava ela ainda viva, sem nenhum tipo de anestesia, e outra que ficava presa assistindo a tudo, sabendo que seria a próxima. Sem falar que esses quartos também tinham olhos mágicos escondidos, aonde ele ficava espiando essas vítimas agonizarem. O cara era medonho. Suas vítimas entravam no Castelo da Morte por vontade própria. Muitas delas eram mulheres que ele contratava para trabalhar para ele. Claro que ele fazia apólice de seguros no nome delas, as prendia lá, podendo mantê-las por meses, até que finalmente elas morriam. Ele chegou a contratar cerca de 150 mulheres. Em 1893, já um rico empreendedor, Holmes conhece Minnie Williams, que era uma rica herdeira do Texas, claro. Isso faz com que ele se interesse por ela, e sob a identidade falsa de Harry Gordon, ele se apresenta como inventor e em poucas semanas a pede em casamento. Mas ele ainda era casado com a Julia e tinha a filhinha dela, Pearl. Mas claro, logo depois de se casar com a Winnie, Julia e Pearl desapareceram. Tempos depois, Ned Connor volta em busca da esposa e da filha, e o Holmes diz para ele que elas simplesmente foram embora sem deixar um endereço para contato. Minnie Williams se mudou para o castelo com o Holmes e viveu lá por mais de um ano, e provavelmente ela sabia e até mesmo participou de muitos desses atos criminosos de Holmes. Gente, para alguns ela até teria incentivado, instigado o esposo a matar, sobretudo mulheres jovens e atraentes que
se insinuavam para ele. Uma dessas vítimas foi uma jovem de 17 anos chamada Emmeline Signard. Eu vou deixar esses nomes todos aqui no vídeo, porque certamente não estou pronunciando direito. Ela era empregada, ela foi contratada, conseguiu emprego ali no castelo e a Minnie, de cara, já antipatizou com ela. Talvez por ver o interesse de Holmes na garota. Holmes confidenciou à esposa que teria trancafiado Emmeline em uma de suas celas a provas de som e a violentado. Isso deixou Minnie furiosa e disse para ele dar um jeito nesta bobagem que ele tinha cometido. Ou ela o abandonaria. Ai, Minnie, tu acha que ele ia deixar tu abandoná-lo, né, querida? E para dar fim na pobre jovem, Holmes usou um de seus aparatos recém-inventados que ele estava muito empolgado para estrear, que era uma espécie de máquina que ia alongando os membros para ver até onde o corpo humano resistia. Isso me lembrou algo chamado, não tenho certeza se era Garrote-Ville, alguma coisa assim, na Espanha ou Franco, não teve isso, gente? Eu realmente não pesquisei esse fato para fazer o vídeo. Ele e Minnie foram então parceiros de muitos golpes para fraudar seguros, até que chegou o ponto que ele se cansou de Minnie. E o que ele fez? Isso mesmo. Ele deu um fim em Minnie, que desapareceu, e com certeza ele tinha uma pólice de seguro em nome da esposa como beneficiário. Mas o corpo de Minnie jamais foi encontrado. Supõe-se que ele o dissolveu na banheira com ácido sulfúrico. Depois da morte da esposa, Holmes seguiu dando seus golpes no seguro, procurou um ex-comparsa de crimes para voltar a darem golpes juntos. Eles deram pelo menos 5 golpes na Filadélfia, St. Louis, que rendeu muito dinheiro para eles, e então Holmes tem uma ideia. O comparsa é casado, eles fariam um seguro de vida de $20 mil, em nome do comparsa dele, a beneficiária seria a viúva, então eles encontrariam o corpo de um mendigo, diriam que é do comparsa, resgatariam o valor e dividiriam entre eles. Acontece que o Holmes não dava ponto sem nó, e ele não tinha a intenção de encontrar este corpo. A intenção sempre foi matar o comparsa, e assim ele o fez. Ele convenceu a viúva de que Ben, que era o nome do comparsa, estava no Canadá, são e salvo, esperando por eles, que era só ela resgatar o dinheiro do seguro, mas para isso ele pediu 3 de seus 5 filhos como garantia. E a mulher entregou 3 dos filhos para o Holmes. E então ele foi para o Canadá com as crianças, enquanto ela resgataria o valor do seguro e então viajaria para lá. Só que em dado momento a mulher viu que aquilo ali era furada, ou talvez não querendo dividir o valor, porque vamos levar em conta que ali ninguém era inocente. Uns eram mais maus que outros, mas ela também estava disposta a dar um golpe. Por um motivo ou por outro, a coisa não saiu como planejado, e um investigador, Frank Geyer, que era de uma famosa agência de Princeton, acho que é assim que se pronuncia, foi designado para investigar as atividades de Holmes e encontrar o paradeiro dessas crianças. Seguindo uma série de pistas deixadas para trás por Holmes, ele chega a uma casa em Toronto, no Canadá, que teria sido alugada por Holmes. Encontra a casa vazia, sem ninguém, mas resolve investigar melhor, e no porão da casa ele encontra um baú enterrado ali no solo do porão com 2 corpos. Eram as 2 filhinhas do Ben, que eram as crianças que tinham sido dadas como garantia. Posteriormente, Holmes confessou que ele as prendeu no baú e por uma fenda ele teria injetado gás e assim as matado sufocada e então enterrado elas ali no porão.
Geyer continuou procurando Holmes, até porque tinha ainda mais uma criança desaparecida. E seguindo outras pistas, em outro lugar, ele encontra fragmentos de dentes, de ossos. Holmes teria matado o menino, cortado seu corpo com facas e incinerado seu corpo na lareira. Após essa descoberta, Holmes foi dado como um criminoso procurado e a polícia recebeu autorização para fazer uma busca na sua residência em Chicago, no castelo, para encontrar pistas de seu paradeiro. Eles não desconfiavam de nada do que tinha acontecido naquele lugar. E policiais experientes, já acostumados a crimes pesados, ficaram chocados com o que encontraram lá. Um verdadeiro labirinto. A princípio eles não entendiam muito bem aqueles corredores que davam em lugar nenhum, quartos que tinham trancas por fora, janelas que não se abriam, até que eles foram entendendo a mecânica de todo aquele lugar e, claro, encontrando restos. Foi muito, muito chocante. Cada descoberta era ainda mais aterradora, como os esqueletos vestidos com roupas de mulheres. Encontraram também dentes e mechas de cabelo junto com pedaços de roupas que teriam pertencido a Minnie. Sem falar de muitas outras mechas de cabelos femininos organizadas por cores. Muitos ossos, peles, sem falar de órgãos guardados em potes de picles, que provavelmente ele venderia para universidades. Até mesmo o corpo de Ned Connor foi encontrado semi-dissolvido em uma das banheiras. Era realmente um festival de horrores. Muitas outras coisas mais aconteceram, muito macabras. Acontece que isso foi ganhando a atenção da mídia, cada vez mais isso ia se espalhando, até que ele é encontrado. E ele não resiste à prisão, ele é até muito simpático, cordial e aceita ser levado de volta a Filadélfia. Claro que ele estava contando ali com o seu charme e poder de convencimento para se escapar de toda essa situação. O julgamento de Herbert Muggett começou em 1895, poucos dias antes do Halloween, que é apropriado. Ganhou uma grande cobertura da mídia e durou 6 dias. E Holmes agiu como o esperado de uma celebridade. Ele chorou, tentou convencer o júri, desafiou a autoridade do juiz, debochou do promotor, relatou seu ponto de vista, dispensou seus advogados por 2 vezes e foi muito bem na sua argumentação. E se não fossem as provas tão contundentes, ele provavelmente teria conseguido escapar. O júri deliberou por apenas 2 horas e retornou com a sentença de culpado. Mais tarde, os jurados se manifestaram contando que eles já tinham decidido em apenas 2 minutos, mas esperaram as 2 horas para manter as aparências. Tantas eram as provas. Sem falar que durante as investigações no Castelo da Morte, aconteceram mais vítimas, porque durante as escavações os operários sem querer atingiram uma dessas tubulações de gás, causando explosões. Estas explosões também expuseram ainda mais crimes, mais corpos. Era uma coisa cada vez mais assombrosa. No dia 30 de novembro, o juiz finalmente acatou a sentença de morte, que foi levada à Suprema Corte, que confirmou o caso, e o governador se recusou a interferir. A data de sua execução foi marcada para o dia 7 de maio de 1896, apenas 9 dias depois dele completar 36 anos de idade. Em momento algum, Holmes demonstrou o menor sinal de arrependimento. Pouco antes de sua execução, 2 padres foram levados até a sua cela e lhe deram a comunhão, embora Holmes tenha se negado a pedir perdão por seus crimes. Ele foi conduzido de sua cela ao portíbulo já usando aquele capuz, porque o diretor da penitenciária temia que ele fosse ofensivo com as testemunhas ali presentes. E por isso sequer lhe perguntou as suas últimas palavras. A execução era pela forca, então ao ser liberado ali o alçapão e seu corpo cair, o seu pescoço não quebrou.
e ele agonizou por cerca de 20 minutos. Por que será, né? E se vocês acham que eu terminei com o relato, não mesmo. É agora que o mais sinistro dessa história toda se inicia. Porque parece que antes de morrer ele teria jogado uma maldição em todos os envolvidos em sua condenação. E teria também sugerido que estava se transformando no diabo. Pouco tempo depois do corpo de Holmes ser enterrado sob 2 toneladas de concreto, a primeira vítima desta maldição morre. O Dr. William K. Matter, que foi testemunha-chave da promotoria descrevendo os horrores praticados por Holmes e assim garantindo a sua condenação. Ele morreu repentinamente devido a uma infecção. O juiz que sentenciou Holmes à morte também morreu alguns meses depois, por uma doença que, assim como a do legista, não foi diagnosticada previamente. O homem que alertou a polícia de Chicago para possíveis contraversões de Holmes morreu baleado por um policial em Chicago. O diretor do presídio onde Holmes foi executado cometeu suicídio apenas 3 meses depois da execução de Holmes. O pai de uma de suas vítimas morreu subitamente em uma explosão de gás. E o detetive Frank Geyer, que foi o responsável por encontrá-lo, ficou muito doente subitamente depois da execução de Holmes. Uma das agências de seguros que era constantemente usada por Holmes em suas fraudes foi completamente destruída pelo fogo. O incêndio não destruiu apenas um item, que era um contrato assinado por Holmes que o dono lá da agência guardava emoldurado. Tudo isso acontecendo pouco tempo depois da execução de Holmes, como se ele, mesmo depois de morto, continuasse fazendo vítimas, agora se vingando daqueles que o condenaram. 4 meses após a execução, um dos padres que foi visitar Holmes em sua cela morre subitamente durante uma missa. E o legista que conduziu essa autópsia do padre chegou à conclusão de que ele foi envenenado por ureia. O chefe do júri que condenou Holmes morreu algumas semanas depois, eletrocutado, enquanto tentava conectar fios. Nos vários anos que se seguiram, pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a condenação de Holmes encontraram mortes violentas e algumas bizarras. Para alguns, a morte de Holmes continuava envenenando tudo e todos, e ainda hoje Holmes é considerado um dos mais terríveis assassinos em séries da história. Eu sempre concluo esses vídeos dando a minha opinião e ele era a crueldade em si. Eu relatei aqui coisas muito sinistras e deixei de fora coisas ainda mais medonhas e assustadoras. Ele não tinha compaixão, ele era muito cruel, muito sádico, ele tinha prazer no sofrimento de suas vítimas. E pessoas envolvidas em sua condenação encontrarem mortes violentas tão pouco tempo depois de sua morte, para mim não é coincidência, não. Ainda mais as palavras dele em sua confissão, que eu deixei no início do vídeo. Existe o bem e existe o mal. E após a execução dele, este mal ficou aí solto e se vingando. Não tem como não acreditar nisso, foram muitas mortes. Até mesmo o zelador que ficava cuidando do castelo, depois do castelo ter explodido, cometeu suicídio e em sua carta de suicídio ele deixou claro que ele não aguentava mais ser assombrado por Holmes. Essa é a minha opinião, acredito sim na vingança de Holmes. Deixem agora nos comentários as opiniões de vocês. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até aqui, porque sei que ficou longo. Não esqueçam de deixar o like, de compartilhar esses vídeos para que mais pessoas conheçam essa playlist aqui do canal. Fiquem todos com Deus, se mantenham saudáveis
Beijos e até o próximo vídeo.